Terror é muito mais que medo. Ele é desconforto, ansiedade, depressão, angústia. E por mais que a gente já tenha visto dezenas de vezes, Long Last consegue juntar tudo isso e transformar numa obra muito boa. Sejam bem-vindos ao canal Dimensão Fantasma. No início do filme, a gente vê só um pedacinho de uma pessoa que parece um pouco uma criatura andando totalmente desengonçada, se aproximando de uma criança. Já cria uma atmosfera de terror e de estranheza na gente, que apesar da simplicidade e da inocência, a gente nota ali que tem alguma coisa esquisita, principalmente do seu tom de voz. Então o filme corta seco pra gente ler, que a gente tem que admitir que também é uma personagem esquisita. Então todo mundo é esquisito, desde a protagonista até a antagonista. Lee também se demonstra muito esquisita, tendo suas dificuldades e sendo extremamente introspectiva. E temos que admitir que Maika Monroe, que é a atriz que interpreta Lee, interpreta de uma maneira magistral, demonstrando totalmente o desconforto, uma esquisitice, fica meio ambíguo, que consegue interpretar o desconforto e uma frieza, que também é bem útil para o trabalho dela, que é um agente de FBI. E o trabalho dela é investigar esse tal serial killer, conhecido como Long Glass, que também está envolto numa magia, em algo que parece satanismo e que é muito pesado. Então toda essa situação, até a cara dela, demonstra esse tipo de coisa, que ela tá desconfortável em ter que lidar com tudo isso. E esse tal Long Glass espalha dezenas de cartas por aí, em famílias, atormentando todo mundo, inclusive causando mortes. E a base do filme é basicamente essa. São pequenas peças de quebra-cabeças que vão se encaixando devagarzinho, mas não de uma forma ruim. Pelo contrário, de uma forma muito legal e com certo estilo. Outra coisa que eu tenho que admitir é que o filme é muito estiloso e impressiona desde o começo do filme. Com os ângulos de câmera, com a atmosfera, com as luzes, os enquadramentos e as situações que nos deixam desconfortáveis, mesmo as situações comuns ou que querem retratar o dia a dia. Outra coisa que é bom reparar é como Oz Perkins, que é o diretor do filme, sempre está centralizando ali, significando e demonstrando que ela é o centro do filme e que ela que vai mover a trama. Isso demonstrando um peso muito grande nas costas dela, como se ela tivesse que carregar todo o fardo. E também ele faz uma dualidade com planos muito abertos, meio que demonstrando a atmosfera afetando a personagem. As cores saturadas também são algo muito interessante. Então, quando as cenas são fora de lugares fechados, a gente pode ver o céu bem azul, com cores muito saturadas, ou com luzes muito amarelas, ou com árvores muito verdes. Em lugares apertados, a gente pode ver muito amarelo, muito laranja, cores avermelhadas no geral. Então o enquadramento é algo muito bacana de se ver, onde a gente tem normalmente os enquadramentos muito perfeitos, com personagens centrais, só que a gente não deixa de reparar no ambiente, que é muito detalhado, com muita coisinha, com muitos móveis, muitos abajures. Então, esse tanto de detalhe faz a gente ter uma magia vendo o filme uma segunda vez, onde a gente passa a reparar mais nas coisas e ligar as peças antes que sejam mostradas. Então esses detalhes são muito legais. Aconselho a você que assiste prestar bastante atenção nesse tipo de coisa, porque sim, acaba sendo muito importante para a trama. Principalmente quando você vê a segunda vez. O filme se passa na década de 90, mas ele flerta muito com a década de 70. Ele usa algumas musiquinhas, algumas piscadinhas, algumas referências e tal, que se você prestar atenção, você vai conseguir notar também. E também nos Estados Unidos, na década de 70, começou a emergir o medo satânico, né? Eu acho que esconder o personagem também faz parte dessa dualidade, porque cria uma mitologia por trás, né? Como se o comportamento esquisito e a forma de se expressar, no pouco que é mostrado, criasse uma mitologia por trás. O jeito também, como é desenvolvido isso, é que talvez seja uma forma de mostrar que aquele personagem não é do jeito que ele é, mas sim o que ele precisa ser para funcionar. Seja para se encaixar nas décadas que o filme trata, ou as temáticas que ele engloba. E também como o personagem pode ter se desenvolvido até chegar onde ele chegou. Sabe-se lá como isso aconteceu, o que passou na cabeça dele, o que aconteceu fisicamente para ele chegar naquele estado. Esse personagem esquisito foi magistralmente designado para Nicolas Cage, que é uma referência nesse quesito. Estranheza
e exagero. E mais uma vez eu tenho que destacar a Maika Monroe, que consegue passar a angústia do personagem pra gente. Tanto pelas caras, quanto pela atuação, os trejeitos, até o jeito que ela fala. Só o jeito que é retratado a personagem obcecada por aquilo, por achar o problema, por riscar papel, algumas cenas mostradas em luz ou com luz baixa, já passa pra gente a angústia e o terror que é nos prometido desde o começo do filme. A partir de agora, eu vou começar com os spoilers do filme. Então, ouça com a sua conta em risco. Se você não viu, dá uma pausa, assiste e depois volta. Eu espero, vai lá. Sabemos que o Long Last não é mostrado pra gente de primeira. Ele é mostrado de perfil, de longe, só parte dele. Então é muito bacana o jeito que é retratado. Sem contar a dinâmica que a direção faz com a gente, pra gente meio que dar pra ele uma figura mitológica quase, sabe? E essa figura misteriosa manda cartas pras famílias com desenhos satânicos, mensagens misteriosas, que faz com que os pais das famílias matem as pessoas, matando sua própria família, mata esposa, mata filho. Isso faz com que a polícia fique desesperada pra tentar resolver, porque já faz 10 anos que isso vem acontecendo. E são cerca de 10 famílias, então a polícia está totalmente desesperada para encontrar o culpado. É muito legal também ver como ali ela tá obcecada por achar o culpado e desvendar aquilo tudo. E o jeito que ela avança com a investigação é muito bacana de se assistir. Até o chefe dela fica admirado com o jeito que ela funciona, com o jeito que ela pensa e o jeito que ela faz. Uma cena muito bacana é quando ela tá ali fora da casa e o Longlegs passa na casa dela e deixa um cartão pra ela dizendo que é só pra abrir dia 14, que é o dia do aniversário dela. Mas claro que ela abre. Aí ela abre e tem todo aquele lance de numerologia, o dia 14, que é o dia que as filhas vão ganhar o presente, que é tão importante pro desenrolar da história, que vai fazer tudo sentido pra dar certo o plano nefasto do Longlegs. Com o decorrer da história, Lee e Carter chegam num celeiro muito esquisito e acham uma boneca mais esquisita ainda, que talvez tenha alguma ligação com os crimes do Longlegs. Depois disso, eles vão para um sanatório que tem uma menina chamada Carrie Ann, que o pai dela assassinou toda a família. Chegando lá, ela conta, com uma colagem rápida do filme, o que aconteceu. Os flashbacks são crus, são intensos e são muito rápidos, mas são muito bem feitos. Uma parte importante também que eu tenho que mencionar é que o Mochila de Criança aparece algumas vezes escondido, ou de relance, ou muito longe, e é muito bacana o jeito que isso é inserido lá. E a gente também descobre que a primeira menina que aparece no filme é a Agente Lee, lá nos anos 70. O Carter, sabendo disso, já dá uma pressionada na Lee e fala: Ó, sua mãe sabe mais coisas e tá escondendo da gente. Aí ele fala pra Lee ir lá investigar e tentar tirar alguma informação da mãe. Aí ele vai até a mãe dela e tenta tirar alguma informação que a mãe não conta. Aí dá a entender que a mãe dela também não bate bem da cabeça. Os quadros de câmera mostram que ela é uma acumuladora e não tem a saúde mental muito em dia. Mas mesmo assim, Lee acha uma foto que a mãe dela tirou do primeiro encontro dela com o Langlass. E ela pega a foto e leva pro Lee. Tipo, ó, esse maluco esquisito aqui foi me visitar quando eu era criança. Sinistro. Mas mesmo assim ela não lembra, né? Fica aquela coisa, aquele mistério, aquela névoa na cabeça dela e tudo mais. Aí finalmente é mostrado pra gente. E finalmente é mostrado pra gente a imagem completa do Longlegs. Que, cara, a primeira vez que eu vi, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o fofão da Augusta. Porque o Nicolas Cage tá totalmente reconhecível, com os bochechão, com a cara totalmente inchada. Confesso que eu dei uma risada nesse momento. Um ponto forte disso é que o personagem tem alguns pontos de exageros. É que na nossa cabeça a gente tá acostumado com um personagem mal sendo muito mal. Mas chega a ser até um certo tom cômico nesses momentos. Do jeito que ele fala, do jeito que ele se move. O que caiu como uma luva pro Nicolas Cage. E eu acho que ter um personagem desse, totalmente esquisito, com movimentos espalhafatosos, cai muito bem. E é o que ele é, porque tem várias pessoas assim no mundo. Todo mundo conhece alguém que é espalhafatoso e esquisito ao mesmo tempo. Outra coisa que a gente percebe é que ele é perturbado totalmente no interior como no exterior também. Desde sua aparência até o jeito que ele age, o jeito que ele fala, envolvido com coisa satânica. O FBI então prende o Longlegs e interroga ele numa cena muito bacana, onde a cara dele fica estampada na televisão, onde ele canta parabéns ali
pra Ali e fica perguntando dali. Aí a mulher fala que ele ficou cantando 24 minutos, parabéns. Aí Ali decide falar com ele. Fala, eu quero falar com ele. Aí tem um encontro dali com o Longlegs. Que essa cena foi usada como divulgação pro filme também, que seria a primeira vez que a atriz, Maika Monroe, teria visto o Nicolas Cage vestido, com batimento cardíaco lá em cima e tudo mais. É bem interessante. Uma coisa também muito bacana nessa cena é a interpretação do Nicolas Cage, que é você ver que ele não consegue ligar nada com nada. Aí você percebe que realmente o personagem é totalmente perturbado da cabeça. Aí depois de algumas perguntas, ali já meio sem paciência e tudo mais, o Longlegs fala da mãe da Liz, da mãe da Lee. Aí ele salva o capeta e começa a dar cabeçada na mesa. Aí ele morre. Fim de Longlegs, mas tem mais filme, vamos lá. A partir daí, os policiais começam a achar que alguém tá ajudando o Longlegs. Aí ali volta pra casa da mãe pra interrogar ela pra ver se ela sabe mais alguma coisa. Lembrando também que vai outra detetive junto e ela fica no carro. A mãe dali pega uma espingarda e finaliza a outra detetive. Aí a mãe dali foge e a Lee vai atrás. E a gente descobre que o Longlegs que fazia aquelas bonecas. Lee então encontra a própria mãe e ela vê que a mãe finaliza uma boneca que representava ela criança. Aí temos um flashback do Longlegs chegando pra Lee dizendo que tem um presente da igreja. E pra Lee não ser sacrificada, a mãe dela acabou servindo o Longlegs e o capeta também. E qual era o lance? A mãe da Liz entregava as bonecas amaldiçoadas na casa das pessoas, dizendo assim que era um presente da igreja, que atormentava o pai da família e fazia ele matar toda a família, com alguma espécie de maldição, alguma coisa assim. Era interessante, o Longlegs só amaldiçoava as bonecas e construía elas e tudo mais, mas quem sujava a mão de sangue eram os pais das famílias. A gente descobre também que o Longlegs estava lá o tempo todo. Ele morava no porão da casa dali. E chegando em casa, Lee, depois de ter desmaiado, acorda na casa e atende o telefone, onde Longlegs fala que ela estava atrasada para o aniversário da filha do Carter, que era seu chefe. Lee então sai correndo e chega na casa do Carter, onde ele atende e parece estar bem de boa. Inclusive, eles já começaram a comemoração e a mãe da Lee tá lá também, inclusive com uma boneca para dar de presente. Ali, ao ver isso, fica em choque, sem saber o que fazer, e Carter e sua esposa levantam e vão até a cozinha. Enquanto Carter começa a matar a esposa, a mãe dali fala: ó, você precisa deixar os três morrerem pra gente continuar com o trabalho. Pra Ali continuar viva. Porque afinal de contas, a mãe dela estava fazendo isso para manter ela viva, sendo usado como sacrifício e tudo mais. E ela ainda reforça: se a gente não fizer, a gente vai pro inferno. Envolvendo todo aquele pânico satânico e tudo mais da época. Ali então, salva a criança, tendo que matar o Carter e tendo que matar a própria mãe até, ficando só ela, a menina e a boneca. Ali até tenta atirar na boneca, mas não consegue. E o filme acaba com as duas olhando a boneca e o Longlegs falando uma saudação pro capeta. E é aquela coisa, né? Se ela tem esse vínculo com isso tudo e a mãe dela tava fazendo aqueles sacrifícios para manter ela viva, uma vez que isso é quebrado, ela teria que morrer. A gente não sabe o que vai acontecer. Aí fica o mistério. Será que para ela manter a criança viva e ela viva, ela teria que continuar com o trabalho? Então a gente percebendo que mesmo ela tendo derrotado o mal, ela ainda estava meio que dentro da coisa, sabe? E agora ela tem um grande dilema, né? Ou ela esperaria o mal chegar nela, ou ela continuaria com o trabalho. E esse é o fim do filme. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Deixe seu like e comente alguma coisa aí embaixo. Muito obrigado. Tchau.